menos meia hora para desenvolver o seu filho. É tão simples com o que você tem em casa. Às vezes você não precisa nem de um brinquedo. Você precisa estar presente ali no mundo imaginário dele. Esse é o essencial. Ele precisa se sentir respeitado, amado por você. É que você tem interesse nos objetivos dele, que são totalmente diferentes do seu. Curtindo ali com ele, aquele imaginário dele, você vai ganhando a atenção dele. Ele vai sentindo amado, respeitado, que você valoriza. Agora eu estou falando dos ensinamentos, dos conhecimentos, tá? Então, além de você precisar de uma estrutura, de um passo a passo que tenha lógica. Passo a passo que tenha lógica, que te mostre. Por exemplo, que você precisa trabalhar, em primeiro lugar, com o seu filho, a comunicação. Esse é o principal, é a principal etapa. Então, por você buscar conhecimentos aleatórios na internet, você pega lá um vídeo que fala sobre o desfraude, aí você pega um post que fala sobre seletividade alimentar, aí você pega um outro conteúdo lá que fala sobre crises nervosas. Enfim, você vai pegando, mas não tem conexão. Então você tenta o que fala ali, tenta o que fala aqui, tenta o que fala lá, mas não tem conexão. Aí você não chega a lugar nenhum com o seu filho autista. Aí bate o cansaço, bate o desespero. Agora, se você tem um passo a passo, principalmente de quem já andou o caminho das pedras, né? Você tem um passo a passo, como por exemplo, a comunicação. Como que você quer que o seu filho não tenha mais crises nervosas se você não desenvolve a comunicação nele primeiro? Ele precisa aprender a se comunicar, se expressar que ele não gostou, que algo ou alguém o irritou, que machucou, que doeu, ou que estava salgado, muito doce, muito gelado, enfim, alguma coisa aconteceu que fez com que ele tivesse a crise nervosa. Ele precisa aprender a se comunicar. Ao invés dele ter uma crise nervosa, ele precisa te falar, ele precisa te contar. Então, mas Sara, meu filho é não verbal. Então precisa trabalhar a comunicação primeiro. Calma aí com as outras habilidades. A comunicação. Depois vem a interação. Porque os autistas, eles têm déficit na comunicação e na interação. Essa é a grande maior dificuldade deles. Então precisa ser trabalhado esses passos primeiro. Depois vem os outros passos, o autocuidado, aprender a se cuidar, né? Depois vem outros. Mas como você não sabe, você fica buscando conhecimentos aleatórios aí pela internet. Você faz, uma hora você faz isso que te ensina aqui, outra hora você faz aquilo ali, outra hora você faz aquilo lá e não chega no destino. Não chega no destino. Que é ter um filho calmo, tranquilo, sem crises nervosas e independente, né? Então, é um caminho de conhecimento, nesses conhecimentos aleatórios, cheio de obstáculos que atrasam a sua chegada ao seu destino. Né? Bom, aqui nos outros vídeos, aqui abaixo, né, desse vídeo, vocês também vão encontrar vários outros temas de conteúdos onde eu compartilho com vocês para trazer mais clareza, mais direcionamento, mais discernimento, mais rumo, né? Para você seguir e começar já a aplicar no seu filho. Eu sempre falo aqui das etapas, que são a comunicação, depois vem a interação, depois vem a inteligência emocional, que entra aí a tal da crise, teimosia, desobediência. Depois vem os autocuidados, né? O autocuidado, saber escovar os dentes sozinho e aceitar não ter a resistência, o banho, né? Se pentear, se trocar sozinho, comer sozinho, ir ao banheiro sozinho. Esses são os autocuidados de agora, ainda de uma criança pequena. Mas conforme ele for para a adolescência, ele for crescendo,
Como o meu filho autista, qual é o autocuidado que ele está agora? O Henrique, de 15 anos, aprendendo a fazer a barba sem se machucar. Por quê? Porque os outros autocuidados ele já aprendeu. O Henrique já vai ao mercado sozinho, o Henrique já vai ao judô a pé à noite, vai e volta sozinho. Ele já viajou de avião sozinho. Então, são etapas no desenvolvimento, só que tudo isso começa lá atrás, na comunicação. Então, se você tiver um passo a passo estruturado, um direcionamento e alguém te conduzindo e não te deixando desanimar e nem parar na caminhada, mas te lembrando que você precisa de frequência, de persistência. Por exemplo, as minhas alunas, eu sempre explico para elas, você precisa 20 minutos por dia, pelo menos meia hora, para desenvolver o seu filho. Frequência, né? Uma rotina saudável. Ai, Sara, eu não consigo. Consegue sim, se você não está conseguindo, pelo menos 20 minutos para o seu filho, então você precisa realmente repensar o seu ritmo, né? A sua rotina, porque pelo menos 20 minutos o seu filho autista precisa da sua atenção, da sua dedicação. E isso não é complicado, você não precisa de jogos pedagógicos e tanta coisa. Não, é tão simples como o que você tem em casa. Às vezes você não precisa nem de um brinquedo, você precisa estar presente ali no mundo imaginário dele. Esse é o essencial. Ele precisa se sentir respeitado, amado por você, que você tem interesse nos objetivos dele, que são totalmente diferentes do seu. Quando você está preocupada com as coisas aqui do trabalho, da família, de comer, a roupa, então, o mundo imaginário dele é outro. Da minha pequena é a patrulha canina, por exemplo. O do Henrique são as guerras. A filhinha da Iana é a Peppa ou o Mickey. O filhinho da Mara, a Iana é minha aluna, da Mara, minha outra aluna, é o Hulk. Eles vivem o imaginário deles com muita intensidade. E você ficar ali 20 minutos, meia hora por dia, naquele imaginário dele, curtindo ali com ele, aquele imaginário dele, você vai ganhando a atenção dele. Ele vai sentindo amado, respeitado, que você valoriza. Você parou sua vida para ficar ali com ele, naquele imaginário dele, sem querer corrigir, bloquear, dar ordens, dar comandos. Não, simplesmente ficando ali com ele. Esse é um dos primeiros passos que você precisa. Antes de se preocupar com o desfraude, com a seletividade alimentar, com os comportamentos dele lá na escola, ou enfim, antes de tudo isso, conheça seu filho, entra no imaginário dele. Esse é o primeiro passo.